Olá, seja bem-vindo a mais um podcast, esse podcast que tem como missão, trazer aqui boas histórias, bons negócios, para que você conheça, entenda. E esse podcast eu tenho certeza que vai ser, vai ser daqueles podcasts, Mendonça, esse podcast aqui eu tenho certeza que vai ser um dos melhores que a gente já gravou, concorda? Esse cara é de peso, o cara gente boa, gente fina, queria muito trazê-lo aqui no nosso podcast, porque... Rapaz, obrigado, meu bom amigo. Demais, Bruno. Obrigado pelo prazer, primeiramente, de estar aqui, no Henrique, de um amigo, e de estar nesse podcast que eu sou fã, acompanho muito nas redes e acho que é um divisor de água quando a gente fala em empreendedorismo, de franchising e, logicamente, contar boas histórias. Acho que é isso que a gente vem aqui, né? Na vida, eu acho que a gente conta boas histórias, né? Acho que é isso. Legal demais. Bruno, que é diretor da área internacional da Casa do Construtor. Exato. Vamos falar bastante desse modelo de negócio, porque é um modelo vencedor, consolidado, referência, para todo o franchise brasileiro. Então, a ideia aqui é você trazer mais, em detalhes, tudo o que está acontecendo dentro desse modelo e o que faz esse modelo de negócio ser tão vencedor no mercado. Fechou? Fechou. Eu gosto de falar para o pessoal que eu gosto de contar causa. Eu não sei aqui em Minas, mas em São Paulo a gente fala, para quem vem do interior, é contar causa, né? Sim. Eu acho que contar um pouco desses causos nossos aí. E você agora na área internacional, nós vamos contar esses causos... Em inglês, em espanhol, é isso? Não, senão pero no mucho. Pero no mucho. Eu hablo, pero... Um pouquinho, despacio. É o seguinte, gente, esse podcast é importante você se inscrever aí no canal, ative o sino para não perder histórias como essas por aqui. E antes da gente, claro, dar início aqui ao nosso podcast, eu quero falar dos apoiadores que são muito importantes, nesse nosso trabalho aqui dentro do podcast, que apoiam, essa nossa causa, de levar essa bandeira do empreendedorismo no sistema de franquias. Primeiro, Sults. Conhece, né? Conheço bem. Bom sistema? Bom, sim. A gente usa muito na Casa do Consultor como plataforma, não só plataforma de comunicação e interação junto com a rede de franquia, mas tem múltiplas funcionalidades, principalmente no acompanhamento de performance da rede, que é uma outra coisa que nos facilita muito, né? Sim, São 800 pontos de venda, Brasil afora, fora do Brasil também, então isso facilita muito bem. A Sults é uma marca, é um sistema, que ajuda as marcas no sistema de franquias em eu falo assim, lá são mais de 20 módulos que eles possuem, desde expansão, EAD, chamados. Então eu falo que no setor de franquias tem um antes e o depois da Sults, facilitando, as franqueadoras a darem um suporte melhor aos seus franqueados. Quem é franqueador precisa, como a Casa do Construtor e mais de 1.200 marcas, conhecer. O link está aqui na descrição do vídeo. Entre em contato, fala que viu aqui no canal Henrique Mol. Super importante para você entender o poder dessa ferramenta dentro da tua rede de franquias. E o nosso segundo apoiador aqui é a Dots Hunters, que faz um trabalho também super interessante às franqueadoras na inteligência de mercado. Afinal, toda a rede de franquias, nós falamos sempre que é importante o crescimento, mas claro, crescendo aonde exista potencial. E eles fazem todo um trabalho de estudo em geomarketing, entendendo melhor do mercado. Eles conseguem trazer parcerias estratégicas que possuem, como redes de imobiliárias, shoppings, lugares que possa ser interessante para a sua rede de franquias. Se você quer crescer de forma inteligente, Dots Hunters, link também na descrição do vídeo. Entre em contato, lembre-se de falar que viu aqui no canal Henrique Mol. Agora, Bruno, vamos falar um pouco desse modelo de negócio vencedor, mas antes eu queria que você se apresentasse aqui para todo mundo. Quem ainda não conhece o Bruno, conhecer um pouco dele. Primeiramente, só fazer uma breve apresentação, Eu sou diretor internacional da marca Casa do Consultor. Também sou membro da segunda geração da empresa, A empresa foi fundada em 1993, numa parceria de dois amigos, Expedito Arina, meu pai, o Altino Cristofoletti, que a gente conhece bem no mundo do franchising brasileiro. E de lá para cá a gente vem num processo de transformação da companhia e também, logicamente, com um tema que acho que deve estar na mesa em dado momento, que é a questão da segunda geração, de uma terceira, de um preparo de uma empresa familiar para uma empresa profissional. Então essa é um pouco da minha parte. Eu sou um misto entre executivo e também membro de uma segunda geração dessa empresa.
Eu também trabalho institucionalmente como diretor institucional da marca, da Casa do Consultor, né? E tenho a honra de, hoje, ser presidente da ALEC, que é a ALEC, a Associação dos Locadores do Estado de São Paulo, que representa locação de bens móveis no Brasil. É uma entidade com mais de 350 associados, tem um impacto não só no Brasil, mas fora dele, amplamente respeitada. E também sou diretor da Seccional São Paulo, pela ABF, Associação Brasileira de Franchise, a qual tenho muito orgulho, né, na gestão do Tom e na vice-presidência do Décio, de poder devolver um pouco daquilo que a gente recebe. Eu acho, você sabe bem disso, né, Henrique? A gente já conversou fora do bastidor aqui, inclusive, assim, a gente, no fundo, quando a gente pensa que dá alguma coisa, na verdade a gente recebe muito mais. Sim. Né? E falo que o maior presente que a gente pode ter desse espírito de doação é que você acaba tendo relações com as pessoas e franchise é conexão, né, cara? Assim, não existe um franchise sem conectar as pessoas, sem engajar as pessoas. Eu acho que a ABF faz isso, a ALEC faz isso, a relação que a gente tem com os competidores e a preocupação com o mercado, né? Sim. E acho que, assim, desenvolver o mercado de franchise é uma obrigação de todos os franqueadores, independente se eu sou concorrente direto ou não. O bom franchising, ele eleva, a gente brinca, o sarrafo, né, do pulo. E eu acho que é isso, né? Então é por isso que também, e até por um espírito de vocação, é uma forma de devolver aquilo que a gente recebeu ao longo desses anos. Legal, legal. Eu falo que o franchise, ele tem essa realidade, né? Eu falo que quem conhece a fundo o franchise vê a postura, né? Eu falo das franqueadoras, dos líderes para dentro do franchise. Eu falo em querer ajudar, né? A gente quer sempre o setor nosso melhor, a gente quer impactar vidas, a gente quer que esse setor seja cada vez mais participativo, né, no empreendedorismo. E eu fico muito feliz porque essa é uma atitude muito presente, né? Do grande, do pequeno, todo mundo quer o melhor sempre, né? Verdade. E acho, né, gente, existe um tema que é um pouco da sua responsabilidade empresarial. Eu acho que, assim, nenhum empresário se torna empresário de sucesso sem perceber ou sem levar em consideração o impacto que ele gera na comunidade. Né? Seja local, seja estadual, ou seja na esfera federal. Né? Então, eu acho que, assim, esta união leva, de fato, boas pautas para serem discutidas. Sim. Eu acho que é isso que faz esse crescimento, né? Ser o franchise exponencial, ser uma porta do empreendedorismo estruturado. Eu acho que é aí que mora essa essência. Né? É da gente, de fato, conseguir traduzir isso e conseguir envolver a comunidade. Né? Seja consumidor, seja o cliente, seja um prestador de serviço, seja alguém que viva desse ecossistema de maneira direta ou indireta. Quantas vidas a gente impacta? Até um dado aqui que eu estou trazendo. A gente fez um levantamento agora recente, né? Só de funcionários da rede de franquia, nós já ultrapassamos 5 mil funcionários. Pô, legal. Agora, você imagina o quanto que isso impacta em famílias. Sim. Quanto que isso... Você está falando diretamente, indiretamente, vamos colocar. Nem faço ideia, Sim. Henrique, para ser bem honesto. Mas acho que é isso, você entendeu? É a consciência de levar. Então, quando a gente, né, eu, você, e dentre outros chanceladores do franchise, eu acho que assim, a gente precisa levar essa pauta e isso ser uma pauta reticente, contínua, eu acho. Sim. Vamos falar um pouco, Bruno. Eu falo assim, dentro do franchise, a gente tem muitas marcas, né? São mais de 3.300 marcas para dentro do mercado. E quando a gente olha o modelo da Casa do Construtor, é um modelo de negócio que é referência, eu falo de uma forma bem unânime, para o franchise brasileiro. No franchise, a gente tem, né, pessoas e a gente tem negócios que a gente se inspira. E a Casa do Construtor, sem sombra de dúvidas, é um desses negócios que o mercado se inspira. Fala um pouco do negócio, para quem primeiro não conhece do negócio, entender o que é o modelo de negócio Casa do Construtor. Eu só fazendo um parênteses aqui de um ponto que eu acho muito importante. Locação de máquinas e equipamentos é uma coisa que já existe no mundo há muitos anos, né? Principalmente nos países mais desenvolvidos, como Estados Unidos e Europa. Na verdade, o berço da locação de máquinas e equipamentos são oriundas desses dois continentes, né? Estados Unidos, um mercado muito pujante, e Europa, por ser um mercado mais antigo, um mercado mais consolidado, né?
E isso é um fato, né? Uma das primeiras empresas a introduzir locação de máquinas e equipamentos no Brasil é daqui, de Belo Horizonte. Na verdade, de Vespasiano, que é da família do seu Fábio, do seu Francisco, do Grupo Orguel. Ah, sei. Foram eles um dos O caminho pioneiros. aeroporto. Isso, exatamente. Legal. Que aqui, acho que aqui tem a fábrica da Mecan, né, que é a fábrica de andaimes e tubulares, em Vespasiano, se não me falha a memória. E hoje é um grupo muito bem respeitado, tanto no Brasil como fora. Mas eles, acho que na década de 50, segundo a biografia do seu Fábio, realmente começaram a trazer algumas modalidades, começaram a colocação de carro e depois foram para o mercado de locação de máquinas e equipamentos, né? Logicamente, gente, esse é um mercado, né, que vem tomando relevância, principalmente com relação a desapego da posse, né? A gente, inclusive, tem hoje no nosso novo propósito que o nosso objetivo é ressignificar a posse. Porque, de fato, cara, o que a gente quer promover é uma democratização para máquinas e equipamentos, principalmente para as pessoas físicas. Porque as grandes companhias, de fato, têm acesso a mercado de crédito, né? Você pega, por exemplo, uma Vale do Rio Doce, uma Petrobras, essas empresas têm acesso à tecnologia e mercado. Mas o pequeno construtor, o pequeno empreiteiro, o pintor, o eletricista, o grande dificultador disso é crédito, de fato, né? Porque como é que o cara vai ter condição de ter uma posse? Vou dar um exemplo, um compactador de solo, que é uma máquina que serve para pavimentação, que custa R$20.000. Tá. Né? E como é que uma pessoa dessa consegue ter acesso a? Então, a ideia do conceito do negócio foi essa democratização. E, de fato, ao longo do tempo, ela foi se mostrando que na verdade, é uma tendência que, na nossa visão, uma tendência que veio para ficar. Sim. Cada vez mais as pessoas vão ter os produtos e bens por momentos. Não mais como eram antigamente, na época do meu pai, que se comprava as coisas. Eu me lembro quando a gente começou um negócio, meu pai tinha um negócio no imposto de renda e eu ajudava ele, que era, cara, a ação da Telesp, né? Eu não sei como era aqui em Minas, mas em São Paulo, para você ter uma linha telefônica, você tinha que ter a ação da empresa. Sim. E hoje em dia a gente dá risada, né? Porque, cara, não faz nem sentido um negócio hoje desse. Mas para provar um pouco de quão diferente as coisas eram e o sentimento das coisas como são. Então, hoje, a Casa do Consultor, ela se especializa, logicamente, no mercado de locação de máquinas e equipamentos de pequeno porte. Tá. Por que de pequeno porte? Porque nós usamos o conceito do do it yourself, né, que é faça você mesmo. Então, são máquinas que qualquer pessoa, com um pouco de instrução, consegue operar, né? Não são máquinas de alta complexidade ou que eu necessite de uma capacitação técnica para fazer. E acho que o segundo ponto desse processo, né, que é dessa questão de máquinas de pequeno porte, é como eu transformo isso em ciclos de períodos muito curtos, né? Então, hoje a gente trabalha com locação de 24 horas, já estamos estudando locação de 4, adaptação de... Então, assim, a gente tenta criar um modelo de maneira muito flexível para que a gente seja, de fato, um facilitador. E é o que eu falo, né? O nosso negócio é um negócio de necessidade. Eu vou dar um exemplo básico aqui, se me permita. Se eu lançar agora aqui, em Minas Gerais, nas minhas lojas, promoção de betoneira, R$50 por mês. Você não vai chegar, né, Henrique? Você tem família? Ô, amor, passei lá na Casa Consultor, olha que legal. Promoção, né? Tá na promoção, aluguei uma betoneira para você. Eu falo assim, o que eu vou fazer com essa encrenca? Né? Quer dizer, então, eu falo sempre essa brincadeira para a pessoa entender que assim, o nosso negócio, por isso que é importante trabalhar branding, a estratégia digital tem que estar muito afiada, a estratégia de comunicação tem que estar muito bem alinhada, por quê? Na hora que surge essa necessidade, eu tenho que ser o primeiro a ser lembrado. Tá. Então, a Casa do Consultor, ela tem no background uma tecnologia para solucionar e ser esse facilitador da ressignificação da posse. Você tá falando muito inglês, espanhol, aí embola o português. Né? Dá uns bug, cara. E, por outro lado, né, a gente também é uma empresa muito presente nas estratégias, tanto offline como online, justamente para divulgar o conceito de locação de máquinas e equipamentos. Só me tira uma dúvida aqui, Bruno. A Casa do Construtor, desde a idealização do modelo de negócio, ela sempre se posicionou nessa parte de pequenos equipamentos ou já teve uma época de grandes equipamentos?
Na verdade, a história nossa, eu vou contar algumas pessoas chaves dessa história. Logicamente, citei uma delas, que é o Altino Cristofoletti, que foi o cara que idealizou transformar o modelo em franquia, né? Eu acho que essa foi uma grande sacada, uma grande virada. Mas quando meu pai iniciou o negócio, em 1992, na verdade, a gente fala 93 porque foi bem na virada, Tá. mas a fundação da Casa Consultora é de novembro de 92. A ideia, meu pai é engenheiro civil, né? Vindo de um mercado extremamente restritivo. Meu pai tinha produtos, que é betoneira, guincho de coluna, né? E a ideia era montar um negócio, material básico para construção, pedra, areia, cimento. E a gente tinha lá meia dúzia de equipamentos que a gente acabava emprestando para o cliente. Mas tá aí, ó, se não betoneira, pega aí e leva, né? Tá. Então, essa foi a ideia. E o foco, na época, era alugar. Meu pai era presidente da Associação dos Engenheiros de Rio Claro. Falou, pô, vou alugar para os meus principais amigos, né? Para esse público, pessoal das grandes construtoras, das empreiteiras, por aí vai. E nesse momento, houve uma reviravolta, né? Assim, numa situação específica. Nós não conseguimos desenvolver esta ideia. E me lembro muito de uma conversa que a minha avó, mãe do meu pai, a dona Isaltina Lázaro Arena, que ela falava muito com o meu pai, falou, filho, olha para o seu pai é pedreiro, mira nos pequenos. Como eu falo assim, o Altino teve a grande sacada do franchise, eu acho que a minha avó teve a grande leitura de enxergar um mercado que ninguém enxergava. Tá. Até então não tinha ninguém com foco no pequeno. No pequeno, no profissional não formal. Eu acho que essa foi a grande virada do jogo, né? Porque em vez de você ter grandes contratos, você tem o picadinho, né? Você tem na mercearia lá, quero 100 gramas de arroz, 100 de feijão, quer dizer... E a gente foi transformando o atacarejo desta forma em um varejo. A gente até brinca que a gente nem é B2C, a gente é D2C, Direct to Consumer, né? Que a gente vai direto no cara, porque esse é o público que a gente quer atingir. Porque esse, de fato, ele aluga para uma necessidade pontual e nos devolve. Então, esse foi acho que, a grande sacada desse negócio no tempo, né? Sim. E depois teve outras, mas eu acho que esse, no início, foi uma grande divisora. Acho que, somado a essa ideia de olhar para o pequeno, e acho que de maneira muito brilhante, o Altino de ter enxergado isso, um potencial de franchising, acho que essa somatória culminou no sucesso que é hoje. A marca nasceu, então, 92 para 93. Depois de quanto tempo que a marca surge como modelo de franquia? Então, a marca... Surgiu em Rio Claro, interior de São Paulo. Surgiu em Rio Claro. De 93 a 95, ela tinha um mix de material básico para construção civil e locação de máquinas. A partir de 95, a gente começou a entender que locação de máquinas era o core business do negócio. E a gente foi deixando essa questão de venda de produtos básicos. E acho que no meio de 95, meu pai e o Altino começaram a pensar em formatar o modelo de locação de máquinas e equipamentos no modelo de franquia. Então, é verdade, quando a gente foi se associar à ABF, não tinha categoria pra gente. Porque você saúde, beleza e bem-estar, né? Fast food, o que a gente era, né? E eu me lembro que uma das coisas, a gente entrou numa categoria assim, tipo hold, sabe? Tipo, fica aí, espera aí, porque a gente já viu o que a gente vai fazer. Não conseguiu enquadrar em nenhum lugar, entra aqui. E foi muito legal, porque assim, daquele momento pra frente, a gente foi entendendo que e lógico, por isso que eu falo, né? A ABF também foi muito importante pra gente, porque ela ensinou, devolveu muito pra gente no início. E aí a gente foi aprendendo, e uma das coisas que a gente entendeu, que o bom franchise era feito pelas pessoas. Então a gente sempre teve muita preocupação em quem colocar para dentro do modelo de negócio. Não é colocar de qualquer jeito, né? Assim, a gente recebe... O ano passado a gente gerou mais de 12 mil leads interessados em franquia. Mas não quer dizer que todos estão aptos a... Né? Então, o processo de seleção nossa sempre foi muito sério. E no início, nunca deixou, né? Então, lógico, muda um pouco, vai mudando ao longo do tempo, mas, assim, essa questão de a preocupação se o cara está capitalizado, como é que está a estrutura familiar dele,
Plano de negócio, que é uma coisa que o pessoal leva, às vezes, né? Ah, não vou fazer, não, mas a gente é muito chato com isso. Tô falando porque eu, até o ano passado, diretamente em expansão, eu não aprovava candidato que não fizesse plano de negócio. Não passava. Mas o candidato, ele desenvolvia? Como que É vocês fazem mútuo. esse processo? Então, esse é um ponto acho que é importante. A gente tem toda uma metodologia para ensinar o cara a fazer. E a gente, junto com a consultoria de campo e junto com a área de expansão, nós acompanhamos o processo. Né? O que isso importa? Porque ali a gente discute alguns pontos importantes. Vou dizer o primeiro. Qual é a sua expectativa de ganho do negócio? Acho que é um ponto importante. Quando você quer pôr no bolso, Sim. você vai pôr seu capital, você quer ter uma expectativa de bolso. O nosso negócio é um negócio de capital intensivo. Então, assim, nos primeiros 3 anos, cara, o que você vai tirar de grana do negócio é semelhante àquilo que um gerente tiraria, como pro Labore. Tá. Porque toda a sobra de capital você tem que reinvestir para comprar máquina. Então, segundo ponto que é importante. Terceiro ponto, né? É o posicionamento da empresa localmente. Como é que esse cara é relacionado? Quer dizer, tem todo um trabalho que é feito. Então, tudo isso vai para uma matriz. A resultante dessa matriz, logicamente, hoje é totalmente... Antigamente era na mão mesmo, fazia no papel, né? Sim. Hoje, logicamente, tem um sistema que faz isso. Mas o que isso gera? Gera depois um plano de negócio de 5 anos. Tá. Você vai falar, Henrique, Bruno, mas isso não funciona 5... Não, tudo bem, mas é o norte. Sim, sim. Né? E o ponto para nós principal é os combinados. Sim. Eu acho que o principal aí tem uma questão que é o alinhamento de expectativa, né, cara? Porque muitas das vezes eu falo que a avenida franquia cria-se uma expectativa, eu falo muitas das vezes, desalinhada, e não é porque o negócio muitas das vezes não é bom, é porque houve um desalinhamento e aí acontece aqueles atritos, que lá atrás não houve aquele, por exemplo, combinado, como por exemplo na casa do construtor, que é um modelo de negócio, cara, você tem que reinvestir no início para depois ter a tranquilidade de equipamentos para locação, né? Eu me lembro de um franqueado nosso, um dos últimos que eu vendi, né? Que eu falei, cara, eu quero ter X mil por mês no bolso. Falei, para isso você vai ter que ter 5 lojas. Né? Sim. Pô, isso é muito importante, porque o cara tem que entender que ele vai ter um ciclo de praticamente 5 anos para montar 5 lojas, que ele vai precisar se descapitalizar, que ele vai para depois, né? Isso é importante, porque a hora que o cara olha esse negócio, fala, mas peraí, cara, eu vou aguentar 5 anos nisso? Como eu já tive conversas com multifranqueados, de franqueados que têm capacidade de crescimento, têm caixa, mas às vezes eu recebi uma proposta de plano de expansão e eu falo, cara, eu quero falar com a sua família. Porque é importante, cara. Porque, assim, às vezes a gente olha o empresário como se fosse um ser isolado. Uhum. Esse cara não é isolado. Ele tem família, tem filho, tem... Então, eu sei que às vezes a gente acaba entrando em temas que não deveriam, mas, cara, para ter conversa de adulto, nós precisamos entrar, precisamos discutir. E desse franqueado, eu lembro que eu coloquei as esposas e falei, eu, como diretor de expansão, adoro a ideia. Porém, vou trocar o chapéu aqui. Como membro da companhia, eu acho que, assim, nos próximos 5 anos, esses caras não vão tirar dinheiro. Tá bem para vocês? As duas, não, tá bom. Falei, então tá bom. Então tá assinado. Tá aprovado o plano. Legal. É detalhe, entendeu? Por isso que falo que o franchise é relação, cara. Não tem como você não gerar interação humana, né? E não interagir com a família. Sim, sim. Né? Então, por isso que eu volto na questão do plano. Cara, o plano de negócio pra gente é peça-chave do negócio. Não sei se eu consegui essa volta que eu dei, mas eu acho que são pontos que são importantes. Né? E isso que você falou bem, cara. A maioria das pessoas parece que pula. Ah, não, o negócio realmente vai tocar. Cara, depois estoura a bomba lá na frente. Sim. Que o franqueado tinha uma expectativa e o negócio não está alinhado a essa expectativa. Sim. Hoje, a marca, Bruno, ela tem hoje em torno de 800 unidades? Exato, 800. Mas, na verdade, ela por muito tempo, eu falo, o crescimento ali foi bem devagarzinho, teve um pico que foi na pandemia. Exato. Explica um pouco sobre esse processo de maturação para depois, eu falo, criar musculatura para crescimento. Eu acho assim, né? Eu me lembro recentemente, esse ano, eu fui para Bauma. A Bauma é a maior feira de construção civil do mundo.
Você quer saber de tecnologia da construção civil? Vai para a Baumann, na Alemanha. Né? E eu estava conversando com um CEO lá da maior empresa de compactação, de compactadores. E o cara falou, mas como é que é a economia do Brasil? Eu falei, cara, a economia do Brasil é um dente de serrote. Tá, é um pico de vai e volta. Uhum. E o que isso nos fez? Acho que você tocou num ponto. Fez com que a gente crescesse muito consistente e muito robusto, né? Mas acho que o ponto crucial desses aprendizados, e eu acho que o aprendizado maior, a pandemia foi muito boa para a gente, não pelo aspecto do que ela significou né, em relação a vidas, não isso, por favor. Mas em 2015, nós tivemos, quando explodiu a Lava Jato, foi o pior ano em 30 anos nosso. Tá. Porque naquela época, cara, houve uma crise, não era uma crise da construção, era crise de crédito e crise moral. E aquilo impactou, travou tudo, né? E naquela época fez com que a gente revisitasse todos os processos de cabo a rabo das lojas. Uhum. E o que isso fez? Com que a gente conseguiu enxugar, principalmente a questão de custeio das operações, e transformar a unidade, através da metodologia do Lean, do toyotismo, num sistema muito clean, muito eficiente. Então eu falo que a crise em 2015 propiciou a gente repensar, e esse repensar foi feito com a rede de franquia. Naquela época tinham quantas unidades? Umas 150, 160 operações. E aí os franqueados, a gente criou os comitês, né? Logicamente, a gente foi criando um pouco mais por proximidade, foi criando os comitês. Todos os franqueados participaram do processo vamos dizer, de enxugar a coisa. Então, em 2018, mais ou menos, como o negócio já tinha passado a crise, as unidades estavam muito enxutas, então elas estavam muito eficientes. E aí, cara, eu acho que 19 foi um ano melhor, a gente conseguiu abrir em torno de 30 operações, que pra gente tinha sido um ano muito que a gente estava fazendo 5, 6, 10, 5, a gente começou a abrir 30, daí deu um salto. E aí veio a pandemia, cara. E eu me lembro que assim, eu assumi a cadeira como diretor de expansão no dia 1º de março. Dia 19 a pandemia. Sério? Sério? Aí eu falei, nossa, gente, agora a batata assou, né? Eu falei, cara, porque as perspectivas, né, não eram positivas. E assim, março daquele ano foi muito ruim. Abril bateu no fundo do poço, no sentido de o faturamento da rede foi equiparado ao ano de 2016, então foi uma freada muito forte. Aí em maio estabilizou, e aí junho para frente começou. E aí eu acho que assim, a construção civil foi agraciada por ser classificada como um segmento essencial para a economia brasileira. E aí, cara, quem tinha dinheiro de mercado, vai fazer o quê? Sim. Cara, vai investir em construção. E aí a coisa explodiu, cara. Mas tem um detalhe, cara, que eu sempre brinco, é o tal do jump of the cat, cara, é o pulo do gato traduzido ao pé da letra. Que nós optamos em traçar um modelo de crescimento com o franqueado. Então, 70% do plano de expansão da Casa Construtora era pela rede de franquia. Uhum. Nós não fizemos com... Lógico, teve a captação de novos leads, todo o processo, isso existiu. Uhum. Mas a gente cresceu com o franqueado, estimulando, e eu vou falar porque assim, eu vim da área de operações, né? Eu passei 5 anos no contato direto com os franqueados. Então, eu sabia o nome do cachorro, do gato, periquita, eu sabia tudo o que estava acontecendo. Quando eu fui para a expansão, eu estava com o dossiê pronto. Uhum. E eu me lembro que logo quando a construção civil começou a guinar, eu me lembro das reuniões com os franqueados. Eu falava, cara, qual é o seu plano para frente? O que eu preciso destravar para você ir? Preciso A, B, C, D. Falei, tá pronto, vamos embora. Né? E aí, cara, acho que os franqueados sentiram que a gente estava customizando as dores de cada um e priorizando o crescimento deles. E a gente, de novo, revisitou o plano de negócios e acelerou. E aí fez com que o franqueado, cara, né, que a gente tinha uma média de uma, 2 lojas, passar para 4, para 5. Então, nos anos subsequentes, cara,
Primeiro ano a gente vendeu 68 operações, implantou 40. Segundo ano a gente vendeu 100 operações, implantou 80. Tá. Terceiro E ano... a maior quantidade dessas novas unidades dentro da rede? Dentro da rede. Tá. Dentro da rede. E os franqueados que entravam, a gente fazia um plano de longo prazo. Porque também, cara, era importante trazer o cara novo para oxigenar e eu dar para ele um horizonte. Porque o primeiro ano é muito difícil. Se eu não desse um horizonte para esse cara que estava entrando, esse cara ia ser engolido pelas outras coisas. E assim, engraçado que o meu objetivo pessoal era entrar, a gente tinha 263 lojas, era entregar, depois de 4 anos, 500. Tá. Eu entreguei 536 lojas funcionando em 4 anos, operando. Lógico, teve uma série de fatores, sim. mas assim, foi exponencial. E assim, eu terminei dezembro com 753 operações funcionando, sabe? De telefone, loja implantada. Mas assim, cara, até estava brincando com o pessoal, esse ciclo agora de expansão. A meta esse ano de expansão é menor. Porque a gente está agora propositalmente, não deixando de vender, mas indo um pouco mais lento. Sim. Para que os franqueados possam tomar fôlego. Uhum. Mas sempre isso é feito a 4 mãos, cara. Não é nada... Então, é verdade que 500 e poucas operações... Qual o nível de atrito que eu tive? Nenhum. Uhum. 0. Uhum. Tô falando porque eu era... Que esse é o grande desafio, né? Eu falo assim, é você expandir, mas eu falo assim, até que ponto isso prejudica a própria rede, né? Dentro da casa do construtor, você não... Não, porque eu acho que, assim, mais uma vez, volta àquilo que a gente lá atrás, desde quando a gente começou, os combinados. Né? Por isso que eu volto, fico às vezes falando, plano de negócio. Sim. Cara, quando você tem um plano bem traçadinho, com o franqueado, né? E respeitando, logicamente, precisa haver respeito de ambas as partes para que isso se cumpra. Eu acho que esse é o grande ganho que a gente tem. Né? Estou falando assim, muito tranquilamente. Né? E eu acho que essa foi a essência. E a gente foi seguindo o plano, e deu certo. Deu certo. Agora, logicamente, ao longo desses 3, 4 anos, as dores vão mudando. Né? Então, às vezes, no início é um problema de suporte, depois precisa gestão de leads, depois é desenvolvimento de recursos humanos. E cada hora e a gente foi anualmente fazendo a releitura com o franqueado para ver, isso aqui foi bom, acertamos. Isso aqui foi mal. Acertamos, erramos, acertamos. E, cara, não tem problema. Eu acho que é o tal da cocriação, né? O franqueado é um empresário também, ele entende o negócio dele. Então, assim, e aí representando a empresa, a gente nunca quis, é goela abaixo, isso aqui acabou, entendeu? Tira uma dúvida aqui, Bruno, até porque essa é uma dúvida muito frequente, muitas das vezes, do candidato, do franqueado e do franqueador, né? Todo modelo de franquia é necessário o crescimento para que se torne mais forte no mercado e economicamente até para se dar um suporte melhor para o franqueado. Quando crescer com um franqueado e quando não crescer com o próprio franqueado, no sentido de tempo no qual ele está dentro da rede. Vocês, por exemplo, têm um período de maturidade diante desse franqueado para que ele seja habilitado a ter uma segunda unidade? Como que vocês fazem isso? Ou volta lá no plano de negócio? Como é que é feito isso? Cara, mínimo 12 meses. Mínimo. Tá. Por quê? Porque a gente entende que o primeiro ano de uma loja, cara, o cara não... Muito aprendizado. É muito aprendizado. Então a gente, como eu disse, principalmente para os que vieram agora recentemente, como eles também tinham um plano de 2, 3 operações, a gente sempre olha. Então são 3 operações, 5 anos. Vamos com calma na primeira. Sim. Porque ele certamente já estava protegido. Né? Você fala, mas tem um risco. Aí do cara não performar, tem um risco. Uhum. Mas, pelo menos, eu tenho um acordo com um cara de 5 anos com prazo. Tá. E você já deixava pré-definido os mercados? Já, ou não? Já. A gente fazia uma política de expansão. Não era nem contrato de franquia, não tinha taxa de pagamento, nada. Era uma política, era um tipo um MOU, né, um documento de que nós nos comprometíamos a 3 operações, as praças eram tais, os períodos eram tais, as obrigações minhas, franqueador, A, B, C, D... franqueado, A, B, C, D, e aí a gente
né, a cada 3 meses, 4 meses, a gente fazia uma reunião de realinhamento, caso necessário. Agora, se o plano estivesse indo tudo bem, a gente ia seguindo normalmente com o atendimento da consultoria de campo, da universidade e por aí ia. Mas era importante. Eu acho que o não ruído, ele se deu a essa prática de criar os combinados e seguir os combinados, né? Eu acho que isso muda muito. Então, logicamente, o processo era muito bem feito da seleção do franqueado. A gente sabia que, por exemplo, alguns franqueados novos, principalmente, tinham um perfil diferente. Então, às vezes o cara não é empreendedor, às vezes o cara tem dificuldade em gestão. Aí tinha que acionar a universidade corporativa, ó, esse cara aqui precisa acompanhar mais de perto tais e tais temas, né? E a gente ia, nesse plano de desenvolvimento, acompanhando. Eu acho que um bom plano e um bom follow-up, né? Um bom acompanhamento disso resolve. Eu acho que... Agora, tem risco. Era uma estratégia arriscada, porque quando eu apoio 70% do plano de expansão na rede, se a rede para, eu paro também. Sim. Né? Então, o timing disso é que precisa ter... E aí vai do gestor, de quem está à frente, de entender o feeling. Por exemplo, por que a gente esse ano resolveu ir devagar? Porque não tem oportunidade? Tem, cara, mas a gente já tinha sentido que a economia podia estar um pouco mais restritiva, o franqueado estava alavancado, tinha o desafio de formação de liderança, que a gente, através da universidade corporativa, a gente está desenvolvendo. Então, a gente falou, pô, a gente pode acelerar um pouco mais? Pode. Mas será que é o momento correto de fazer isso? Então, a gente sempre teve um olhar muito conservador, sabe, Henrique? A gente preferiu sempre, às vezes, ir um pouco mais devagar, né? E aí, cara, às vezes eu me assusto com certas coisas que eu vejo, né? E me lembro, né, que, por exemplo, a gente começou a Casa Consultor, até 2018 eu não tinha nenhum concorrente no modelo de franquia. Sim. Hoje são 17. Já existem 17 marcas concorrentes? Fazendo um modelo de franchise. E tem gente fazendo umas coisas assim que você fala, cara, não dá, né? Eu tô dizendo, eu implantei 147 lojas em 2023. Foi um caos. Por que é um caos, cara? Porque, cara, é um dia sim, dia não, inaugurando loja. É uma loucura. Né? Então, assim, crescer muito bem estruturado já é um problema. Sim. Sem estrutura... Virou imprudência, né? Virou imprudência. Então, assim, isso é um pouco do que eu tô vendo no mercado, né? E falo até como presidente da LEC, da outra entidade, que às vezes os fornecedores me procuram. Você tá vendo A, B, C? Eu falei, gente... eu acho que é um movimento. Eu acho que vai haver uma depuração de 17. O mundo ideal seria que as 17 se desenvolvessem, que as 17 crescessem, que lógico, todo mundo desse certo, porque isso profissionaliza o mercado. Sim, sim. Mas não é o que o histórico mostra, né? Você vê, por exemplo, as escolas de inglês passaram por esse ciclo, as escolas profissionalizantes, fast food. Então, eu acho que vai haver uma depuração. Mas aí, infelizmente, nessa depuração, cria-se um problema no mercado, né? A gente sabe disso, né? A gente vive isso. Sim. Então, não é nenhum setor da casa do construtor, né? Esse segmento de construção. Qualquer setor a gente tem isso, né? Eu falo que muitas das vezes é a ânsia, né? De querer dominar o mercado e aí acaba esperando criar musculatura para dentro do negócio para dar um próximo passo, né? Eu acho que esse é o ponto, né? E crescer é sexy, né? Crescer é sedutor. Mas a forma de crescer também eu acho que é um pouco... Acho que esse é o ponto que a gente... do aprendizado, sabe? Crescer, mas crescer com qualidade, com constância, com uma série de coisas. Sim. Fala um pouco, Bruno, com relação... Assim, a gente... Dentro do franchise, a gente tem 2 perfis, produtos e serviços. E a gente entende que quando você vai para um modelo de negócio serviço... Muitas das vezes o grande desafio está no crescimento para dentro do negócio e muitas das vezes o franqueado entende não ser mais necessário o franqueador nessa relação. Porque ele já tem um grau de maturidade grande para dentro do negócio, e claro, isso é importante, e aí ele entende não precisar mais da franqueadora. E na casa do construtor não se vê isso. Quais pilares você enxerga por parte do franqueado em entender tanto valor dentro da franqueadora, dentro do ecossistema, que os franqueados não queiram sair? Eu acho que, assim, aqui eu vou dizer um pouco da minha miopia de muito tempo atrás. Né? Eu não enxergava, estou dizendo como
como executivo, né? Bom, se eu sou uma empresa pura de serviço, o que eu entrego? Isso é uma pergunta legal, né? Ou seja, o que eu entrego de know-how? Ah, entrego o manual? Pô, eu acho que o manual é um negócio legal, mas assim, como é que eu materializo isso? No nosso caso, como de fato nós somos 100% serviço, como é que eu materializo a minha entrega? E aí, cara, eu vou dizendo por mim, tô fazendo uma autoleitura. Ao longo do tempo eu fui percebendo, não, cara, o que nós entregamos, o que nós somos por trás de uma empresa de franquia, é uma empresa de tecnologia. Então hoje, por exemplo, a Casa do Consultor, 60% da força de mão de obra da franqueadora é voltada à tecnologia. 60%? 60%. Eu sou mais uma empresa tech do que uma empresa, entre aspas, de franquia. Não é isso, mas se você fazer uma leitura crua por quantidade de funcionários, 60% é de tecnologia. E ao longo do tempo a gente foi percebendo que assim, as ferramentas tecnológicas materializadas em software de gestão, inteligência artificial, e-learning, e segurança, dados, banco de dados, acompanhamento de multi-unidades. Então, assim, todas essas ferramentas que a gente foi criando foi dando a materialização do know-how e foi, de certa maneira, mantendo os nossos franqueados para dentro. Eu vou dizer um negócio que a gente está trabalhando muito, né? Que é o tal do One Click. O que é isso? A gente quer fazer como o Mercado Livre faz. E a gente brinca que o nosso maior concorrente hoje é o Mercado Livre. Tá. Não porque ele faz, eu vou dizer concorrência no questão da experiência com o cliente. Porque ninguém mais quer ir lá num lugar, andar 15 quilômetros, e SIC, RG, documento, imposto de renda, não sei o quê, sabe aquela burocracia, esperar o equipamento, não sei o quê. Ninguém tem mais tempo, Henrique. Então, o tempo das pessoas e a questão da tendência do imediatismo na resposta faz com que a gente tenha que desenvolver um negócio de um clique. Nem assim, ó. Se você comprar qualquer coisa no Mercado Livre, você vem aqui, Sim. entra, você já é, que nem no caso, eu sou logado, só que escolher, passa o cartão, acabou. Um dia, tá na sua porta. Ou, dependendo da situação, dependendo do horário que você compra, chega no mesmo dia. Então, o nosso maior concorrente hoje, de modelo de negócio, é o Mercado Livre. E a velocidade que vai entregar isso. Então, a história do One Click é isso. Eu quero que um cara, com uma ferramenta, já tem várias ferramentas de biometria facial, né? O cara faz o cadastro dele, ele faz o autocadastro, ele já valida, e passa o cartão, já paga e eu já só entrego. Esse é o meu... Sem hoje ele ter a necessidade de ir no ponto de vendas. O ponto de venda, cada vez mais, ele vai ser um showroom, ele vai ser um lugar para demonstrar novos produtos, ou mesmo, logicamente, às vezes eu tenho um cliente que, por proximidade, e é por isso, eu também tenho outro tema, a gente vem trabalhando por lojas de conveniência, sabe, por PDV, que está mais perto do cliente. A gente entendeu que 80% dos nossos clientes estão a 1,5 km das minhas lojas. Então, significa que se eu colocar cada 1,5 km uma loja, pode ser pequena, eu facilito essa ponte. E aí, logicamente, eu facilito também essa questão do próprio cliente, por próprio aplicativo, e lá ele pode ele mesmo pegar o produto. Então, isso facilita muito. Então, eu acho que o futuro nosso, e aí respondendo como é que eu materializo isso, é entregando para o franqueado soluções tecnológicas. E com alta capacidade de valor agregado ao negócio dele. Você vai falar, mas o franqueado, multifranqueado, multi-units, ele pode fazer? Pode. Ele pode contratar sim. Mas quanto tempo de desenvolvimento o cara vai ter que fazer? Sim. Quanto de coisa o cara vai ter que aprender para chegar? Então, enquanto eu continuar trazendo muita tecnologia, alto valor agregado, melhora na experiência do cliente, né? E facilidade na gestão por franqueado, aí a pergunta que até levou para você, né, Henrique, assim, então por que o cara vai sair? Sim. É aquela balança, né? Você olha os dois lados da moeda, né? Cara, se eu for para esse outro lado aqui, o que eu ganho? Se eu tiver aqui, o que eu tô ganhando permanecendo, né? Então, assim, é muita entrega, né, cara? Isso reflete lá na ponta, fidelização, venda, que sozinho inviabiliza mesmo até que ele seja um multifranqueado na ponta, né? Eu acho que o ponto que você tocou é principal. Ele pode querer
colocar o espírito do Conan, o bárbaro, né? Cara com faca no dente, vai. E tem cara que vai, entendeu? Agora, por outro lado, quanto vai custar isso de tempo, de investimento, de estrada mesmo, que eu falo, de teste de certas coisas. E cada vez mais, né, cara, tecnologia custa muito caro. Sim. Né? E protocolo, principalmente protocolo de segurança, lei geral de proteção de dados. Então, o próprio trato com o seu banco de dados não é uma coisa simples, né? Hoje, por exemplo, o ano passado a gente processou 3 milhões de novos contratos. Só que, diferente de uma venda, o meu produto vai e ele volta. Então, é 3 milhões de contratos e 3 milhões de remessas de devolução. São 6 milhões de interação só com isso. Aí você pega todo produto, eu emito, que a fatura de locação é o documento fiscal. São mais 3 milhões. Então, assim, você vai começando, boletos, são mais... Então, você vai começando a escalar, olha o quanto que a ferramenta tem que suportar, né? E digo para você, se eu quiser acessar o sistema agora, do meu celular, da loja do Uruguai, eu acesso. Em tempo real. Então, eu sei o que está acontecendo lá agora. Se eu precisar numa emergência, o meu franqueado... preciso que você entre numa... Pera, dá um minuto, só ver como é que tá. Eu consigo tirar uma leitura rápida da operação do cara. E isso é bom pra gente poder conversar. Então, eu acho que essas entregas, tudo que se cria, e lógico, né? Acho que tem um ponto aí muito importante. Não é porque a gente é franqueador que a gente sabe de toda a tecnologia. Vários inputs são dos franqueados. Vocês já olharam tal ferramenta? Vocês já viram lá tal coisa? Vocês já estão olhando para isso? Vocês, que nem, um tema interessante que eles trouxeram. Acho que é um puta tema legal. Como é que tá a nossa participação de share de mercado? Aí, a gente tava discutindo, vai aqui, conselho, isso aqui. Aí eles trouxeram o tema assim, será que não seria agora a hora da gente pegar o nosso fundo de marketing e acelerar para ganhar mais share? Porque quando vier uma outra onda dente de serrote, a gente já está numa outra escala. Né? Foi uma provocação interessante. Então, a gente repensou uma série de coisas. Então, na nossa estratégia, uma das coisas que a gente vai acelerar é o ganho de share agora. Então, são detalhes que assim, mas E, logicamente, nem tudo que você entrega tem a ver com o desenvolvimento 100% das ideias que vieram da franqueadora. Só para dar um exemplo Não, e é importante, Bruno, porque eu falo assim, franchise é uma via de mão dupla, né, cara? Não é só a franqueadora transferindo para o franqueado, pelo contrário, né? A gente tem uma grande oportunidade dentro do franchise que é a diversidade, culturas diferentes, para a gente, retroalimentar o negócio para fazer um negócio melhor para todo mundo, né, cara? Sim. Para todo mundo. Cara, e como que vocês trabalham, Bruno, essa questão de ter um ambiente participativo nesse sentido de construir um negócio melhor? A gente acho que o ponto principal, a gente sempre foi participativo desde o início, desde a essência. Então, assim, o nosso primeiro franqueado participa com a gente até hoje. Dos comitês, do conselho, coisa e tal. Por que isso é importante? Porque desde o início a gente foi criando os canais de interface com a rede. Logicamente, no início, pelo volume era muito pequeno, então praticamente todos os franqueados participavam do conselho de franquia. Ao longo do tempo, a gente foi entendendo que, como a empresa foi crescendo, a gente tinha que separar por temas. Porque, por exemplo, às vezes você pega o Henrique, eu sou especialista em marketing. O Bruno é especialista em máquina, por exemplo. O Ramon, que está aqui com a gente, ele é especialista em outra coisa. Então, a gente começou a entender que cada franqueado, às vezes, tinha um perfil de aptidão para discutir certos temas. E aí a gente foi separando. Então, primeiramente se criou o comitê de marketing, e no segundo momento se criou o comitê marketing, de tecnologia e transformação, e comitê de operações. Então, a gente foi se separando. E aí a gente foi tratando agora, hoje a gente tem os comitês temáticos de temas, exemplo do tema de sucessão. Então a gente cria um comitê e chama os franqueados para discutir. O que isso reverbera? Justamente é dessas discussões que se leva a temas estruturados de pauta ao conselho. Não só o conselho de franqueado, mas o conselho nosso de administração. A gente vai para essa linha, não vai, vamos, tem conflito. Então, isso é muito rico. Eu acho que todo franqueador que cria o canal, né,
e cria de maneira estruturada e faz com que as vozes sejam ouvidas. Porque não adianta eu criar o canal lá. Ô, Henrique, chega aí, cara, eu quero a sua opinião. Mas não né? tem voz, né? Mas, cara, o cara fala tudo e não acontece nada. Aí não funciona, né? Mas neste caso em específico, a gente foi criando ferramentas para garantir que as coisas fluíssem. Lógico, nem tudo, né, cara? Você fala, mas 100% de tudo que foi feito foi não. Sim. Não, mas a devolutiva do não também tem que ser feita. Falou aí que nós não vamos tratar esse tema porque não faz parte, ou não é o momento, e tá tudo bem. E tá tudo bem. Sim. Né? Eu acho que esse é o ponto que a gente, acho que de maneira muito exitosa, fez. E aí a consequência né? A gente, desde quando a gente começou a participar, em 2004, do prêmio de excelência da BF, a gente nunca deixou de ser chancelado, e por aí vai. E mais de 100 prêmios de excelência, justamente porque a gente sempre quis estar ao lado do franqueado, como um par. E não como, eu sou franqueador, eu tô no outro nível, eu não sei o quê. Não, eu sou par. E eu respiro por ele. Então, se ele vai bem, eu vou bem também. Sim. Franquia é um negócio. Todo negócio a gente entende que existe mortalidade, mas tem um ponto que chama muita atenção na Casa do Construtor, que é a baixa mortalidade. Fala sobre isso, Bruno. Eu acho que são dois momentos, né? Eu acho que assim, o pior momento, como eu disse para você, né, meu amigo, assim, o pior momento foi em 2015, 2016, né? Onde a gente teve a crise da construção civil, afetou crédito, afetou um monte de coisa. Naquele ano, né, especificamente, a gente teve alguns franqueados que estavam muito alavancados e por gestão ou por decisões pessoais acabaram desvirtuando e acabaram tendo problema com a rede. Eu vou só citar um exemplo, não o nome, logicamente. Eu tinha um franqueado muito bom, numa região metropolitana. Estava indo muito bem. Aí ele resolveu, além do nosso negócio, ele resolveu trabalhar com empreendimento imobiliário. Cara, e aí deu um monte de problema. Quebrou o empreendimento imobiliário, então ele dragou todo o recurso da nossa empresa para dentro do... O que aconteceu? Ele quebrou. Sim. Né? Então, assim, no total da rede, hoje foram, se eu não estou me engano, de 4 a 5 franqueados que deixaram a Casa do Consultor. Mas isso em quanto tempo? 35 anos. 4, 5 franqueados em 35 anos? Eu podia fazer uma conta aqui, mas eu tenho medo de escapar e falar algum nome aqui. E eu não quero ser indelicado, porque... Eu me lembro de um que eu lidei diretamente, isso eu posso citar, porque um amigo, uma pessoa que eu gosto muito, o Silvio de Novo Hamburgo, que foi um franqueado nosso. E naquela época o negócio não deu muito certo. Logicamente tinha alguns fatores também de cunho familiar. Mas assim, quando a coisa é feita com muita transparência, ele me ajudou a achar um franqueado lá. Então ele mesmo saindo da casa, depois de tudo quanto é tempo, ele nos ajudou no processo de seleção de um novo franqueado. Que legal, cara. Que legal. Ele foi escolher ponta com o cara, assim, foi junto. Então, assim, quando a coisa é muito transparente, muito feia... Então, ele é meu franqueado? Não é. Saiu? Sim. Mas não é porque o cara saiu que ele continua participando. E ele é um cara muito legal. Família muito boa. Então, eu acho que assim, a gente toma tanto cuidado. Logicamente, tem caso infortuito, tem caso de doença, tem caso que extrapola o nosso controle. Mas nesse caso, eu me senti muito feliz, porque eu falei, a gente fez o processo, houve o descredenciamento, depois de algum tempo, esse cara nos ajudou ativamente a selecionar um outro franqueado. Porque daí ele estava em outro negócio, já tinha feito outras coisas. Achei legal, eu acho que é legal isso, né? Mesmo na saída... Sim. Sai bem. Sim. Então, eu acho que a fórmula tá isso. E outra, né? Tem um detalhe, mas aí eu não sei, tá, Henrique? Aqui eu posso falar alguma coisa que aí, se você tem mais experiência que eu, você fica, né, até para interagir diferente. Tem também o lance do repasse. Quando a gente identifica que o franqueado tá indo mal, primeiro a gente chama o cara para uma reunião, o cara de consultoria, universidade, entendeu? Montamos um plano de ação. 3 meses depois, o cara nada. Aí ele vai para um negócio chamado CCI, que é a Casa do Consultor Intensivo.
Aí um programa, Tá. que aí meio um programa muito assim... É uma UTI É mesmo. uma UTI, eu não gosto de usar Tá. esse termo porque dá a impressão que... Não, mas é uma UTI que você põe o franqueado e tem que seguir à risca tudo. Quando esse cara não consegue evoluir por N fatores, a gente indica o repasse. Uhum. Então também é um pouco dessa história da mortalidade, também tem a ver com esse processo de esteio também por franqueado. Porque às vezes o que acontece? Quando o cara chega na mortalidade, ele perdeu tudo. Sim, sim. Agora, quando você faz esse processo, ainda o cara pode sair com repasse e ainda sair bem. Uhum. Então, assim, eu acho que na minha gestão de 4 anos, eu repassei umas 25 operações. Que não é muito. Se você pegar 523 lojas, eu repassei 20 e poucas, e todas elas estão operando hoje, então tá tudo bem. Entendeu? Até quem está acompanhando aqui, ó, repasse é quando uma operação, por qualquer que seja o motivo, só esclarecendo para o pessoal que está acompanhando aqui, quem muitas das vezes ali, não quero, vou mudar de cidade, não quero continuar no negócio, ou problema familiar, problema de doença, independente do que seja, no franchise tem uma grande vantagem que eu falo, que é o repasse. Na minha opinião, isso é uma grande vantagem para dentro do franchise, porque de forma independente é muito difícil, né? Muitas das vezes você fazer o repasse da operação. E aí é quando essa operação é transferida para um outro empreendedora, franqueado, e que continua, né, a operação. Eu falo que isso é uma vantagem grande que a gente tem para dentro do franchise e eu falo que esse acompanhamento de perto, né, ele é fundamental para não chegar em um momento que já o repasse já não é nem possível, né? Por isso que a gente é muito cauteloso, né? Assim, a gente faz a gestão muito, né? Por isso que eu falo da tecnologia que é importante, né? Mas é importante você estar acompanhando, ter uma boa equipe de supervisão, uma boa equipe de operações para justamente ver o franqueado, né? Logicamente, tem uma vantagem que a gente foi ao longo do tempo com os nossos franqueados fazendo, que hoje o sistema nosso, a gente chama CCL, que é Casa do Consultor Locação, ele me dá a saúde financeira do franqueado. Então, ele mostra um DRE bem projetado, DRE de caixa. Tá. Então, assim, isso é bom, porque eu da consultoria de longe consigo enxergar a mesma visão que ele está tendo. Você está acompanhando de perto, acompanhando de perto. E quando o cara não quer lançar as despesas, não quer... Não, a gente atua justamente para isso, para falar, cara, é importante, né? E é o que eu digo, às vezes, o franqueado está tão envolvido na operação que às vezes você, de fora, pode dar um toque, né? Eu me lembro de um caso de um multifranqueado meu que ele crescendo, puta atropelo, cara. Eu falei, cara, você já percebeu que você rompeu a linha do endividamento? Não, mas como assim? Porque a gente tem um limite lá, que é se a geração de caixa da companhia, do endividamento, ultrapassa 3 anos de caixa, 3 anos a gente chama o cara para... Cara, pé no freio. E ele não tinha visto. Mas eu só consigo ver isso porque ele imputou os dados lá. Então, por isso que é legal. Então, quando você faz uma cogestão, que eu acho... É lógico que eu não faço a gestão para o meu franqueado. Sim. Mas eu tô ali como esteio dele, cara, eu acho que isso é muito bom. Sim. Acho que é muito legal. E até uma informação importante, né? Para quem é franqueado de uma rede, eu falo muitas vezes as pessoas ficam escondendo, né? Cara, jamais escondam informação do franqueador. Ele quer o teu melhor ali, quer prosperidade, né? Então ele quer te ajudar para dentro da gestão. Mas eu vejo muito disso, sabe? Eu tô meio que escondendo, sabe? Aquele vai pro médico, vai pro médico e aí, é fumante? Não, mas fuma todo dia? Não, fuma um cigarro por semana, mas fuma um maço por dia, né? Não, você bebe? Não só uma taça de vinho por dia. Você bebe, né, filho? Então, eu acho que é um pouco isso, sabe? Eu acho que é um pouco esse olhar que eu acho que é de responsabilidade. Sim. E lógico, Henrique, você falou bem, né? Você vai falar, não vou falar porque o franqueador vai saber quanto que eu ganho. Tá, mas se você ganha, ele também tá ganhando. Então, assim... Não faz sentido, ele faz parte do jogo, né, cara? Faz parte do jogo, exatamente. E eu quero que o meu franqueado ganhe muito dinheiro, cara. Porque se ele ganhar mais dinheiro, ele pode montar mais loja para fazer negócio, ou ele vai estar muito feliz. Então, é isso. Hoje, 800 unidades. Cabe unidades hoje no Brasil? 2.803 lojas. Cabe 2.803 lojas? Eu sei porque os números que você está falando de geomarketing, né, cara? Eu sou meio... Eu vou a fundo nisso. O Brasil tem 5.500, acho que 30 e poucos municípios.
e, logicamente, com viabilidade técnica, né, viabilidade estatística 2.803. Mas, logicamente, né, Henrique, aí precisa fazer uma depuração, né? Não posso... muito do que se comprova do plano de negócio é in loco. Tá. Às vezes você acaba descartando uma unidade ou outra ou adicionando unidades que você não tá no mapa. Vou dar um exemplo. Existe eu morei no Mato Grosso do Sul, em Dourados, né? E lá, do lado de Dourados, entre Dourados e Campo Grande, tem uma cidade chamada Rio Brilhante. Uma cidadezinha que na época que eu morava era muito pequena. O que aconteceu? Se você vai olhar os números daquela cidade, você não coloca negócio nenhum, porque é uma cidade de 20 mil habitantes. Só que o agro é muito forte lá. E todas as usinas de processamento de grãos da região de Sertãozinho, de Ribeirão Preto, estão indo para lá. O que está acontecendo com a cidade? Está explodindo. Falei para um franqueado meu, vai lá, pode montar loja, fica tranquilo. Então, os dados não comprovam aquilo, mas chegou lá, a loja está indo muito bem. Tá indo muito bem. Por quê? E o Brasil tem muito disso, tem né, cara? Muito cara, disso. Muito. Uma outra coisa. Você acredita que eu vendi franquia, cara, numa feira de negócio de avião? No norte do Brasil? Sabe esses aviãozinhos pequenos que o pessoal usa para plantação? Sabe esses aviões? Sei. Fui lá. Pus um stand, vendi pro filho de um dos caras. Olha a lógica. Se o cara tem dinheiro para comprar um avião, tem dinheiro para comprar uma franquia, entendeu? Então foi umas experiências meio malucas, que assim, eu conto uns casos, assim, foi meio engraçado. Logicamente eu não consegui repetir a dose, mas acho que foi sorte também, né? Mas assim, é interessante, assim, o agro é a indústria do Brasil. Então, aonde o agro é forte, fica tranquilo, cara. Fica tranquilo. Faz o mapeamento, pode ficar tranquilo. Não vai para trás. Não vai para trás. Muito E vocês, como franqueadora, vocês auxiliam, né, eu falo, o candidato para entender essa viabilidade. Sim. Muita gente que está aqui acompanhando deve ter pensado assim, 800 unidades, será que cabe mais unidades da Casa do Construtor? Cabe, tem muita oportunidade, muita coisa. Mas fica tranquilo porque a franqueadora vai fazer essa análise junto com o candidato para entender viabilidade. Sim, porque inclusive, assim, por exemplo, às vezes o franqueado, não, eu quero pôr na loja em tal lugar. Cara, né, que nem a gente, independente se é no Brasil, não, que nem a gente estava discutindo. O meu franqueado agora do Paraguai está num plano de expansão lá na Cidade do Leste. Né? Aí ele veio com uma teoria e eu falei, cara, não, que chama Gino. Eu falei, Gino, não vai por aí, cara, porque nós já provamos que essa teoria é furada. Né? Que ele queria colocar ponto de venda acima de um raio de distância de 15 quilômetros. Eu falei, cara, não funciona. Não funciona. A gente já testou de tudo quanto é jeito. Não funciona. Aí teve todo um trabalho para provar por A, mais B, mais C, mais D, mais E, que aí ele entendeu. Então, sim, mas a área de expansão, a área de inteligência de mercado está muito bem embasado. Logicamente, não estou dizendo que pode ser que você vá para uma região e realmente funcione a ideia. Mas você precisa estar muito bem baseado para poder fazer isso. Sim. Você precisa estar com bons argumentos para comprovar isso. Acho que essa é a grande essência. E lógico também, Henrique, assim, para ser honesto, assim, é sempre uma troca, né? É sempre uma coisa de mão de via dupla, mas realmente, pessoal, se pudesse dar uma dica, assim, trabalhem esse tema. E a obrigação do franqueado é também, da região onde ele está, ele levantar dados. Sim. Porque às vezes o cara pode provar para você que realmente você tem aqui os dados que não. Mas ele vai mostrar um monte de dados lá que sim. E aí você tem que... Então é importante essa via de mão dupla aí, né? Com certeza. E eu acho que também a questão do tempo de mercado, né, cara? Eu falo assim, o tempo de mercado que a Casa do Construtor tem é extremamente valioso para analisar as informações. Sim. Porque muitas das vezes você tem marcas que não têm a rodagem para trazer essa experiência e acabam errando, não porque querem, né? Mas o tempo não mostrou, vamos dizer, a inviabilidade daquele mercado. E o nosso negócio, cara, é assim, nós trabalhamos com dados desde 2004, né, nessa versão que é hoje. Então eu tenho comportamento desde 2004 mapeado. Isso dá uma qualidade de cenários para a gente muito boa, né? Nós somos desenvolvedores do próprio software. O banco de dados é nosso. Então, assim, eu não dependo de terceiro. Sim.
né? Não estou dizendo que está errado. Ah, mas eu vou para ter... Não, gente, pelo amor de Deus. Estou dizendo assim, esse foi o caminho que nós escolhemos. Foi mais oneroso, mais custoso, um monte de coisa. Mas, por outro lado, nos trouxe uma série de vantagens. Então, e aí, cara, como diz os franceses, c'est la vie, né? C'est la vie, né? Quer dizer, daí toca, né? Porque, no fundo, hoje a gente tem uma possibilidade. Por exemplo, você apresentou os SUTs aqui, né? Todo o dashboard do nosso banco de dados projeta dentro do SUTs. Em tempo real. Por quê? Porque a gente teve uma base de dados muito sólida, conseguiu construir os APIs, conseguiu fazer as coisas para conectar. Então, né? E valida mais a ferramenta. Sim. Né? Agora, é importante saber tratar isso, saber... Outra coisa que a gente também faz, mapeamento de obra. Se o cara está com ponto A, eu consigo falar, não, vai para cá porque você vai estar mais perto da obra. Quer dizer, então né? Tem uma série de coisas do banco de dados de trabalhar bem isso. Legal. Bruno, a parte internacional, né? 800 unidades no Brasil, tem hoje operações em Paraguai, Argentina, Uruguai. Argentina. Como que está esse plano, né, da Casa do Construtor, vamos dizer, expandindo, né, fora do Brasil? Nós temos um plano muito bem traçado, né, Henrique? Assim, a gente quer chegar a 300 operações fora do Brasil até 2030. Logicamente, a gente quer dar foco nos países da Latam e, logicamente, estudar alguma possibilidade. Eu falo estudar possibilidade, alguma coisa na Europa. Mas a gente é muito conservador, então hoje o foco, eu te garanto que assim, as 300 operações é no mercado na Latam. Né? Esse é o foco nosso principal. Primeira experiência foi o Paraguai. A gente está indo muito bem, né? Mas é diferente, né? Essa coisa do... vou para o Paraguai. Cara, tem lei, tem adaptação, tem software, tem um monte de coisa que tem que olhar. Tem a linguagem, tem a comunicação. Uruguai já é um outro caso. E a Argentina separam homens e meninos. É difícil. Mas não a Argentina foi agora o último país que vocês implantaram. Vamos lá. Não é que a Argentina... Não é isso. É que é um mercado mais estruturado. É um mercado mais consolidado. É um mercado onde as leis são mais rígidas para certos temas. Mas tem a vantagem de você ter, por exemplo, a Associação Argentina de Franchise, está lá, está estruturada. É uma boa apoiadora também para esse processo. Mas uma coisa que eu achei, no nosso caso, né, na realidade do nosso mercado, é a questão das leis de labor, né, que é funcionário. Porque lá tem o tal dos sindicatos, né? Em cada sindicato, em cada província tem um regramento específico. Tá. Né? Então tem que tomar alguns cuidados com certas regras lá. Temas de norma de segurança do trabalho também é diferente para cada província. Então tem que tomar tem uns ajustes a ser feito. E a comunicação, né? Acho que essa para mim tem sido a maior escola, né? O jeito como me comunico na Argentina não é igual ao Uruguai, não é igual ao Paraguai. Né? Legal, cara, legal. É isso aí, gente, ó, baita bate-papo aqui. Bruno, é o seguinte, nós estamos chegando aqui para os finais do podcast, mas eu tenho uma missão e eu quero você junto comigo, você tá comigo nessa missão, que é transformar esse Brasil através do empreendedorismo. E sem sombra de dúvidas, o franchise tem um papel muito forte, né, em dar a oportunidade das pessoas empreenderem de uma forma mais segura. Mas a gente sabe que muitas das vezes as pessoas têm medo. O medo do novo, o medo de nunca ter montado um negócio, o medo muitas das vezes das pessoas que estão ao seu redor que não o apoiam. Né? Eu gostaria que você, olhando para essa câmera aqui, ó, convidasse essas pessoas, né, estimulando elas a construírem um país melhor através do empreendedorismo. Uma responsabilidade grande, né, cara? É assim, pessoal, para vocês que estão aí nos ouvindo, que estão aí na internet, queria deixar um recado, né? Primeiro, como você bem diz, né, Henrique? Franchising, ele propicia o empreendedorismo de maneira muito estruturada a um negócio validado através do tempo da marca do franqueador. Essa é uma grande questão, né, que eu acho que a dica logicamente, eu preciso escolher o segmento a qual eu tenho mais afinidade. Acho que isso é um ponto direto. Ponto 2, que eu acho que você falou bem, né? No franchise, de uma rede muito bem estruturada, você tem todo o suporte de consultoria de campo, marca, universidade corporativa, treinamento, gestão, metodologia. Quer dizer, então,
Imagina você, empreendedor, que quer fazer um caminho solo. Você recebe do franchise todo esse pacote já pronto, né? E acho que você tem uma coisa que eu falo que é o mais mágico do franchise. É o poder de comparação. Quando você está no varejo sozinho, cara, é mais difícil. Porque como é que você compara? Né? Tipo, como é que eu, com uma locadora, você aqui com uma locadora, como é que a gente vai se comparar? Não tem como. Então, o franchise, ele de fato embala de certa maneira e assegura isso. Agora, gente, um detalhe importante. Franchise não é aposentadoria. Né? Empreender não é aposentar. Eu não tô, aqui não é nenhuma crítica a quem está aposentado. Mas, de fato, gente, empreender é sua camisa. Empreender é mergulhar no processo. E, logicamente, indo para uma boa marca, um bom franqueador, o sucesso é certeza. Boa marca, força de vontade, não tem como dar errado. Hein? Não tem como dar errado. Não tem. E seja no Brasil, seja São Paulo, Minas, Goiás, qualquer lugar, vai. Precisa da dedicação e precisa, como eu falo, minha avó, a dona Isaltina, falava que era o zóio do patrão que engorda o porco. Eu não sei se tem essa frase aqui. Essa eu nunca escutei. Né? Minha avó falava isso. Era o zóio do patrão que engorda os porcos, né? Ela tinha vários, né? Mas assim, né? E de fato, né? Assim, quando você é presente no seu negócio, como não vai dar errado? Né? Então, acho que eu gostaria de encerrar com essa frase, né? Que até em memória a ela, que é o zóio do patrão que engorda o porco. Show! Bruno, obrigado, tá, cara? Obrigado demais, tá, por ter participado aqui com a gente, compartilhar um pouco, né, da tua história, da história da Casa do Construtor, essa marca que, como disse, né, é referência para todos nós e uma excelente oportunidade, né, para quem muitas das vezes está buscando um negócio, se identifica com o setor, quem sabe, né, ainda na sua cidade cabe uma unidade, entre em contato com a Casa do Construtor. Quem sabe tem alguém fora do Brasil também, né? Queira levar essa marca brasileira para fora do Brasil. Entre em contato com o Bruno. E é isso. Gostou? Excelente. Meus amigos, o convite está feito. Obrigado mais uma vez, Henrique. E aqui a toda a equipe de produção. É uma honra. E mais do tudo, eu falo assim, o maior presente que a gente ganha é a amizade. Obrigado por ser esse amigo do franchise e estar com a gente nessa história bonita. Show! Muito bom, gente. Por isso eu falo sempre, ó, você aí, ó, precisa estar inscrito no canal para não perder histórias como essas, negócios que podem te inspirar, inclusive pode ser o seu próximo negócio. Então, se inscreva, acompanhe também nas plataformas de streaming, Spotify, Deezer e, claro, né, te encontro no próximo vídeo.